Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder e a unção que está sobre mim, que me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Por quê? Pois o Senhor não vê como o homem vê, e Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor, tudo posso com meu Deus, tudo posso com meu Deus. Dizem que eu não sou capaz, dizem que eu não vou vencer. Não é na minha força, mas sim em nome do meu Deus. O poder e a unção que está sobre mim, que me adestra pras batalhas. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. E Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder deste amor, tudo posso com meu Deus. Não importa o que pensam de mim, vou deixar pra trás minhas limitações. Pois o Senhor não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor, tudo posso com meu Deus.
importa o que pensam de mim. Vou deixar para trás minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele está atento ao coração e Ele exalta o puro de coração e se revela aos que buscam sua face. Fui atraído pelo poder desse amor, tudo posso com meu Deus, tudo posso com meu Deus, tudo posso com meu Deus. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Todos de pé, abramos a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5. Antes da mesa do Senhor, eu queria destacar aos irmãos uma preparação muito simples do que seja a mesa e o amor que deve unir os crentes em torno da mesa do Senhor. Efésios capítulo 5, gostaria de pedir aos irmãos que fizéssemos a leitura dos versículos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Se a igreja achou, diga amém. Igreja que não achou, domingo 8h30, não é, pastor? A IBD funciona e pode atender a todos que precisam ainda conhecer a palavra, não é? Efésios 5, 1 e 2. Eu gostaria de pedir aos irmãos que pudéssemos ler o versículo ímpar. Eu vou ler o ímpar e os irmãos pudessem ler o verso par, o verso 2, dando assim a sua participação a esta leitura. Leiamos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Só a primeira expressão do versículo 2, antes da vírgula, todos repitam com o pastor, Efésios 5, 2, só o início, antes da vírgula, todos juntos, andai em amor. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, o Senhor abençoe, Senhor, a sua igreja nesta manhã. Como sumo pastor, Jesus Cristo tem já este rebanho em seu domínio e poder. E que estejamos hoje, ó Deus, sob a tutela do Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito domine mente e corações. E que antes da mesa para a qual nos preparamos, para anunciar a morte do Senhor até a sua vinda, pedimos que a sua palavra encontre precioso lugar e transforme nossas vidas, mentes e corações. Oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Hoje, meus amados irmãos, eu gostaria de pensar no tema, o privilégio de celebrar em amor. Quando celebramos a mesa do Senhor, temos um privilégio, celebrar o amor de Jesus, que veio a este mundo e se entregou na cruz do Calvário por nós. Talvez a grande maioria das pessoas, ao pensar no amor, pense no amor como algo muito subjetivo. Os escritores fazem isso, escrevem livros inteiros, mas o amor é algo muito subjetivo. Da maioria dos livros que li, tirando bons livros evangélicos, os seculares mostram que o amor ainda não foi entendido na expressão bíblica que está na palavra de Deus, especialmente, por exemplo, em textos como na epístola aos Efésios. A igreja de Cristo é convidada a andar em amor por um pressuposto muito simples. Nós não somos gerados de nós mesmos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a melhor procura que uma igreja pode fazer é procurar adotar a identidade máxima do seu Criador e viver naquilo que eu chamo de centro da sua vontade. Como isso é possível? Como é possível viver este amor e torná-lo prático na igreja e em nossa sociedade? Efésios capítulo 5, versículo 1, traz a expressão melhor, que denota toda a aplicação do capítulo. Vejamos, capítulo 5, versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Efésios 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, a expressão destacada, imitadores. Ontem saí com minha juventude ao calçadão de Campo Grande,
Nós estamos desde quarta-feira em Congresso da Juventude, chamado Comogrão, Congresso da Mocidade da nossa região, e nós ontem, com mais de 200 jovens, entre jovens alocados na rodoviária, na igreja e na região do Calçadão, estávamos lá para evangelizar pessoas. E uma estratégia que percebi os jovens usaram, muito interessante, era colocar um cartaz, não é? Abraço grátis. Eles vestidos com uma roupa bonita, o cartaz da mão, abraço grátis, a população passava, a maioria desviava, mas eu diria que 50%, se for então minoria, 49%, aceitava e abria os braços, e eles abraçavam, e eles perguntavam, obviamente, o que é aquilo, e então eles apresentavam o plano de salvação, um folheto, davam um copo de água mineral, e já falavam de Jesus. Eu fiquei encantado, pastor, vendo jovens de 15 anos, 14 anos, 20 anos, nas ruas do bairro, chamando a atenção para Jesus. Eu pude perceber o significado da palavra imitador. Ontem eles fizeram mímicas surdas, mímicas mudas. Eles não usavam nenhum tipo de projeção de voz, ou nada que pudesse incomodar o ouvido das pessoas. Não havia ruído algum, nem para falar ou para ouvir, mas imitando gestos e fazendo símbolos, as pessoas ficavam vidradas daqueles personagens que eles faziam, tudo por imitação, para que as pessoas pudessem adivinhar o que estavam fazendo, e ao final, obviamente, uma aplicação clara, sem uma palavra viva, irmãos, da palavra, da mensagem do nosso Deus. Está, irmãos, no grego, Efésios 5:1, a palavra imitador, do grego mimetai, mimeotai. Eu sou do tempo, pastor, apesar de ter nascido em 1970, o senhor assumiu aqui em 69, ou seja, quando o senhor assumiu, eu era um projeto do sonho dos meus pais, não é? Eu fui nascer em maio de 70, quando o senhor estava quase com um ano de ministério aqui. Eu me lembro quando cheguei na igreja em Campos, do Rio de Janeiro, eu sou oriundo de lá, era pastor, o pastor Aurecil dos Santos, o meu tio, e lá na nossa igreja nós tínhamos ainda o tal do mimeógrafo, ainda era assim, estava lá aquela peça, não é? Bonita, que se molhava com álcool, um cilindro que você colocava ali uma matriz, e a pressionar o cilindro na matriz ali, não é? Colocando o papel branco, do outro lado saía a cópia, mimeografar, do grego mimeotai, tirar cópia, imprimir o potencial cilíndrico do outro lado, do mesmo valor original da matriz. Paulo sabia das coisas, irmãos, usou o grego imitar, mimeografar, mimetar, copiar, mime, de mímica mesmo, né? Fazer igual, pedindo à igreja nesta manhã que seja igual a Cristo Jesus o é. Mas como ser igual a Cristo Jesus? Como andar nos passos de Jesus? Como ser realmente alguém que imita a Jesus e entende a melhor expressão do seu amor? O fato é simples, Efésios capítulo 5, versículo 2, vejamos o que nos desafia a palavra de Deus: andai em amor, como? Símile, como? Também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Sabe, irmãos, ao celebrar a mesa do Senhor, trazemos à luz deste culto que Cristo fez. Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, amém? Repita comigo posterior à minha frase, diga assim: Cristo me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Quando tenho este exemplo, meus amados irmãos, e quando sigo esta visão, estou entendendo que é andar em amor. A expressão andar denota a ação poderosa da igreja em relevância à sua sociedade. Andar não é um verbo que nos faz ficar inertes, andar não é um verbo que nos faz ficar parados. Andar é como está escrito, andar, eu ando, tu andas, ele anda. O imperativo do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 1, é sede imitadores, imperativo afirmativo, e a postura, andando, andai em amor. Eu fui procurar no grego, pastor, gostei muito da palavra em grego, mas a palavra que mais me apaixonei quando fui fazer o exame do texto de Tito, capítulo 5, versículo 2, não estava lá no grego, no latim. Eu pegando lá a Vulgata Latina, procurando lá nas minhas bíblias que tem no meu gabinete as melhores expressões, e como fora traduzido ao longo dos anos o texto, o latim chamou minha atenção, a expressão andar, ambulate, ambulate emprestou dentro dos nossos originais algumas palavras que usamos muito comumente em português. O vendedor ambulante, não fica parado. Se o vendedor é ambulante, ele não fica parado, ele vai aonde está o movimento. Quando você vai no Maracanã assistir o jogo, lá está quem? O vendedor ambulante.
Quando você faz um evento grande em algum lugar, lá está o vendedor ambulante. Eu creio que quando o senhor faz conferência aqui, tem ambulante em volta, não tem, pastor? Vende pipoca, vende isso, vende de tudo. Tem até produtos importados na mão do vendedor ambulante. Ele não fica parado. Se o movimento parou, se o movimento cessou, ele fecha a sua tenda e vai onde está o movimento. Andar é o dever da igreja. Ambulante é movimentar-se na direção de transformar e de ajudar vidas. Outra palavra comum que usamos e trouxemos dentro do latim para a nossa cultura, ambulância, prestada lá do francês, ambulância. Você está dirigindo, ela encosta atrás do seu carro, a sirene está ligada, e quando a sirene ligada, você lê no vidro, o nome é colocado ao contrário, para que você leia, está escrito o quê? Ambulância. E você sai da frente, porque dentro dela está o quê? Um paciente que está sendo socorrido. Andar é missão da igreja. Andar procurando onde estão as questões relevantes e que precisam da ajuda da igreja. Andar no sentido de prestar socorro a uma sociedade que está doente, que está enferma, que está perdida, que está precisando encontrar o caminho do Senhor. Andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós. O que este amor faz em meu coração, irmãos? O que este amor produz na minha vida? Em primeiro lugar, Efésios 5:3. Abra, por favor, e acompanhe o seu pastor que prega nesta manhã. Efésios 5:3 diz assim: mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém o quê? Como convém a santos. Sabe, meus amados irmãos, quando o amor entra, muita coisa sai. Não há espaço quando o amor de Deus entra numa vida para esta lista. O irmão pode continuar lendo, o tempo me furtará hoje o privilégio de andar um pouco mais, eu vou resumir para a ceia. Mas veja o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Você verá uma lista, o que eu chamo aqui, pastor, de lista negra, que deve ser tirada da igreja através do amor de Deus que entra e o Espírito Santo permite que tudo saia. Eu não consigo conceber que alguém que se converteu através da entrada do Espírito Santo, a Bíblia diz que somos chamados das trevas para o reino de sua maravilhosa luz. O que está escrito na palavra de Deus é que quando o Espírito de Deus entra, esta lista, pastor, ela nos deixa, ela vai saindo e deixando a vida do crente, para que o crente seja o que está no texto, capítulo 5, versículo 3, o santo, separado, escolhido para servir na igreja de Jesus. Amém, irmãos? Se quisermos celebrar a mesa do Senhor hoje com integridade, com fidelidade, o primeiro passo a dar é, repita comigo, andar em amor. Mas quando eu ando em amor, que tipo de pessoa eu me torno? Quando eu ando em amor, que tipo de ser criado à imagem e semelhança de Deus eu me torno? Eu começo a me tornar e começo a resgatar em mim toda a imagem do Senhor. Vamos ao capítulo 5, versículo de número 8. Veja o verbo ser agora conjugado no passado. Primeiro ele disse, sede imitador de Deus. Agora veja Efésios 5:8. Porque no outro tempo, diz ele, éreis o quê? No outro tempo, irmãos, eu era trevas. Eu já fui trevas. Já andei perdido, sem Cristo e sem salvação. Eu já estive conjugando este verbo, era trevas. Mas veja o que o amor de Cristo fez comigo. Agora sois luz no Senhor. Repita a última expressão do verso 8, todos juntos, andai como filhos da luz. Já um hino no cantor cristão, né? Filhos da luz. Meus amados irmãos, o desafio da igreja nesta manhã, ao participar da mesa do Senhor, era absorver o amor de Deus que morreu e se entregou a si mesmo por nós em sacrifício. É isso que celebramos, e este sacrifício absorvido por nós nos faz andar ambulante de novo, andar, movimentar-se, desenvolver-se e entregar-se ao ministério de socorrer a sociedade que está à sua volta, andando como filho da luz. Como se comporta um filho da luz? Capítulo 5, versículo 9, bíblico. Eu não vou inventar nada, eu vou ler a Bíblia com os irmãos hoje e terminar a mensagem. Efésios 5, 9 diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Pode participar com o pastor, fique tranquilo, irmão, tem autorização minha hoje para ler aí o texto comigo. Eu gostaria que o irmão saísse daqui complementando sua aula de EBD e levando para a sua semana, pelo menos para a tarde de hoje até a segunda mensagem da noite, as expressões que são detidamente tiradas, extraídas da palavra do Senhor. Porque o fruto do Espírito, quem tem o Espírito vai frutificar pelo Espírito, está em toda bondade, justiça e
verdade. 10, aprovando somente o que é agradável. Aprovando, o verbo grego dokimazo, ele seleciona, ele vestibular, que elimina os que não estão aprovados. Aprovando, diz o texto, o que é agradável ao Senhor. 11, não se comunicando com as obras infrutuosas das trevas, mas antes o que? Condenando-as. Ninguém condena mais as trevas do que a luz. Apague a luz, irmãos, aqui do santuário, as trevas dominarão, tenho certeza. A iluminação de fora é pouca. Apague a luz, as trevas dominarão. Acendam a luz e as trevas o que? Se dissipam. Qual é o problema da igreja hoje? Alguns perguntam, pastor, o Rio de Janeiro está muito difícil. Eu digo, continuará difícil, enquanto cada crente não se tornar um filho da luz, andando como luz, pois onde pisa um crente, as trevas são dissipadas pelo poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Me lembro da história, a curta história de um homem cego. Ele ia à igreja num compromisso matinal e vespertino. Chegava na igreja de manhã, todos achavam impressionante, ele saía de sua casa com uma bengala, chegava ao culto, participava de todo o culto, tinha sua Bíblia especial para leitura e voltava. À noite, ele não usava só a bengala, irmão Dalton, ele usava a bengala em sua mão direita e uma lamparina, um lampião na mão esquerda. Usando o lampião na mão esquerda, todos perguntavam e se perguntavam por que é que um cego anda com um lampião aceso no meio da noite. Tomaram coragem os adolescentes da igreja, são sempre os adolescentes, pastor, que desvendam os melhores casos da igreja. Quando quero saber alguma coisa, eu já sento com eles e pergunto logo. Eles sabem de tudo, eles perguntam tudo, eles querem saber tudo. No congresso lá da nossa igreja, eu vejo que o sucesso está, e o futuro da igreja está na juventude, que é forte, amém, irmãos? Diz o Senhor, é forte. O adolescente reuniu-se e disse, vamos perguntar para ele logo, porque temos que descobrir esse mistério. Até que quando chegaram lá, os adolescentes empurraram logo um para o meio da roda, e aquele que for empurrado perguntou, o senhor é cego? Senhor. O senhor nasceu cego? Sim. O senhor vai à igreja de manhã e usa uma bengala, mas por que será que à noite o senhor usa a bengala na mão direita e a lanterna acesa na mão esquerda? O senhor não é cego? Para o senhor não faz diferença se é dia ou se é noite, estou certo? O cego disse, absolutamente certo, mas veja bem, eu sou cego, vocês não, eu acendo a minha lanterna para que você me veja e não tropece em mim. O problema da igreja é que a igreja decidiu, e muitas vezes decidiu, que ele só brilha onde? Na igreja. É na igreja que o sapato dele brilha, é na igreja que o cabelo dele brilha. Tem adolescente que o cabelo está brilhando, que é uma beleza, ele pinta o cabelo, não é? É na igreja que eu me visto de sangue, mas na semana o que eu faço? Eu ponho a lanterna no porta-mala do carro, guardo lá e digo, só vou usá-la no domingo que vem. Sabe, meus amados irmãos, o desafio da mesa do Senhor é manter a luz acesa. Eu era trevas, agora sou o quê? Luz no Senhor. Vamos concluir para a mesa do Senhor. Permitam-me o último ponto desta reflexão, curtíssima, para a mesa ocupar o lugar de primazia neste culto. Vejamos o que está no capítulo 5, versículo de número 15. Concluamos a palavra com o versículo 15, Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Andar em sabedoria. Em primeiro lugar, irmãos, é andar como Cristo amou, imitando-lhe o sacrifício, pois ele se entregou a si mesmo por nós. Em segundo lugar, é andar como um filho da luz, dando testemunho de que você é sal da terra e o quê? Luz do mundo. Mas no último e derradeiro lugar, não é o menos importante, também não é o mais, ele tem a mesma importância neste andar do crente, é andar em sabedoria. O que faz um sábio? Em primeiro lugar, capítulo 5, versículo 16. Antes da vírgula, leamos todos juntos, Efésios 5,16, remindo, a sua versão deve dizer assim, aproveitando bem cada oportunidade, é kairos, não é cronos, é kairos, é o tempo único de Deus. Eu tenho 41 anos, meu filho tem 11 anos, para eu não errar aqui, não é? Minha filha tem 13, porque se eu errar já viu. Sabe quando eu vou ter 41 anos? Sabe quando meus filhos voltarão a ter a mesma idade? Nunca mais. Isso é kairos, oportunidade única.
ela abre e fecha. Você não vai ter mais a mesma idade. Seu filho talvez não fique com você como está hoje, vai se casar e vai para longe. A Bíblia manda aproveitar bem cada oportunidade. Já disse a sua esposa que a ama hoje? Eu não disse, mas repito que amo minha esposa e neste púlpito. Já disse que ama seus filhos hoje? Eu os amo e digo a eles, eu os amo hoje. E é tempo de dizer, e de expressar, e de fazer, porque o sábio faz assim, ele não espera o amanhã. A Bíblia já nos ensina, nas sábias palavras de Jesus, basta cada dia o seu próprio mal, o amanhã dará o que, irmãos? Conta de si mesmo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esta igreja não vai voltar a fazer os 50 anos, aquele culto dos 50 anos que eu sentei ali, ó, e depois o pastor acabou me mandando sentar aqui, não foi, pastor? Nunca mais, nós não teremos mais 50 anos, esta igreja agora será uma igreja centenária, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Terceiro lugar, pelo que não, 5,17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Do Senhor. O crente que anda em sabedoria, ele sabe a diferença entre a sua vontade e a vontade de Deus. O crente que é crente, ele ora como Jesus orou, não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é a vontade do Senhor para essa igreja hoje? Qual é a vontade do Senhor para a igreja de Vila da Penha na manhã de hoje? Qual é a vontade do Senhor? Entender a vontade do Senhor não é fácil, ainda mais quando estamos infectados por um vírus que nos endeusa e que nos torna homens. Eu chamaria o mundo de um mundo antropocêntrico. O homem quer ser o centro do universo. Entender a vontade do Senhor não é fácil. Eu me lembro, meus amados irmãos, que eu estava indo para Campos, ia pregar na primeira igreja batista de Campos. Era aí dos anos de 95, pastor, eu estava começando o seminário, eu estava infectado pela ideia de que tudo que eu pedisse a Deus, Deus faria. Eu quase que acreditava que eu mandava em Deus. Era um ingênuo, um crente ingênuo, ouvindo aquelas ideias de que você pode fazer isso, pode dizer aquilo, e tem que ter muita fé. Se você tiver muita fé, Deus tem que fazer. Esquecera eu que Deus tem vontade. Já disse Tiago, muito sábio, pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. Estava num ônibus para Campos, atrasadíssimo. Eu ia pregar no culto dos jovens e adolescentes, sempre eles. Não havia comprado passagem com antecedência. Cheguei no Novo Rio, comprei a primeira passagem que tinha, fiz as contas do horário. Se eu sair no horário, vou chegar já depois do sermão. Orei a Deus e pedi que pelo menos eu conseguisse chegar e me desculpar por não conseguir chegar para pregar o sermão. Orava, sentei no ônibus, orava e clamava: meu Deus, Senhor, permita, bondoso Deus, que eu chegue. A palavra diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu digo para a montanha que saia para aqui, ela vai, amém, irmãos? Eu digo para um pé de amendoeira que ela vai daqui para o meio do mar, ela vai, amém, irmãos? Eu crendo ali, orei e disse: Senhor, eu quero que o ônibus saia em nome de Jesus. Abri o olho, nada. 15 minutos depois, atrasado, já disse: perdi o sermão, não chego nem para o final do culto, vai ser uma vergonha. Um seminarista que não se preparou antecipadamente, comprou sua passagem para pregar. Eu queria tanto pregar naquele sermão. Sentei, descansado já estava, o motorista entrou, deu marcha ré, entra desesperado um jovem, bate na porta, desesperado, o ônibus freia, abre a porta, o jovem entra, dá o bilhete, senta do lado de quem, irmãos? Do meu lado. Eu estava na janela, ele senta do meu lado, olha para mim, põe um dedão assim e diz: você crê em Deus? Eu estava vacilante, confesso. Orei 2 vezes, o senhor não me respondeu, o ônibus não saiu, estava vacilante. Respondi: eu creio. Fé perseverante, amém, irmãos? Eu creio. E ele disse: eu também. Deixe-me dar um testemunho a você. Você não sabe o quanto orei pedindo a meu Deus para que esse ônibus atrasasse. Eu fiquei assustado. Ele orava de um lado e eu do outro. Eu pedi uma coisa e ele outra. Deus tem que resolver, amém, irmãos? Perguntei: de que igreja você é? Ele disse lá ser de outra denominação. Eu disse: eu sou batista. Ele já logo olhou e disse: é por isso. Sentado nós estávamos, conversamos, perguntei seu nome, ele falava que era um garoto muito simples, um jovem muito humilde, morava numa comunidade em Campos, ia visitar sua mãe doente, ganhou a passagem, irmãos, numa espécie de campanha dos funcionários, cada um deu um pouquinho para que ele pudesse viajar, e ele me disse: se eu perdesse o ônibus aqui da Novo Rio, nem dinheiro para voltar para casa eu tinha.
Obviamente, inteligente que era, já sabia que ele não tinha nem a passagem para quando chegasse em Campos ir para casa. Já tirei um dinheiro e dei para ele, lógico. Toma, meu filho, vai pagar a passagem para você ir. Tentando entender o que havia acontecido conosco. Naquele momento já passaram-se 1 hora de viagem, 1h30, passamos o oásis. O ônibus não parou. Todas as vezes que peguei aquele ônibus, ele para ali, para meia hora, o tempo de viagem é com aquela paradinha para consumir ali naquele posto. O ônibus passou direto. Olhei para aquele irmão e disse: Vicente, diga-me se há algo que eu não sei, porque hoje eu não estou sabendo das coisas. Disse: você não sabe? Eu digo: não. Você comprou um ônibus da Business Class, um ônibus de mais categoria. Eu disse: eu pensei que era inflação, paguei um valor mais caro. Eu não estava ligado, naquele dia eu estava absurdamente desligado das coisas. E quando o ônibus passou, eu digo: traduza em linhas práticas, que horas nós vamos chegar em Campos? Ele disse: aproximadamente às tantas horas. Eu digo: 1 hora antes do culto, e eu estava orando errado. Deus já havia providenciado tudo, mas eu, coitado, não sabia. Orava ao Senhor, olhando para o meu umbigo, para os meus interesses, querendo que Deus fizesse a minha vontade. Mas havia um menino carente, um jovem sem dinheiro, que se perdesse o ônibus, voltaria a pé para um dos bairros mais distantes do Rio de Janeiro. Eu disse: Senhor, Tu és bom, e a sua benignidade dura para sempre. Nunca mais orei pedindo a Deus que fizesse o que eu quero, o que eu acho ou o que eu penso. Eu me tornei um sábio, um pouco mais inteligente. Eu disse: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como chegamos a esta dimensão? Está em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda. Contenda não é de Deus, irmãos. A contenda não vem do Senhor. Mas há uma receita para o crente aqui: enchei-vos do Espírito. Na manhã deste culto, meu apelo será o versículo 14. Eu vou terminar a mensagem aqui, Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo descansa. Se falta luz em você, se falta a luz do Senhor em você, meu apelo nesta manhã, querido irmão, entregue-se a Jesus. Ele te fará conhecer qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele tornará você um cristão tão exemplar e tão íntegro e tão belo para Ele, como um vaso de honra ao Senhor, que você vai andar em amor, amém? Que você vai andar como um filho da luz, amém? Que você vai andar em absoluta sabedoria. Não é mais inteligente, é um sábio iluminado pela mente do Espírito Santo, pela mente de Cristo que está em nós. Como alcançar isso? Vamos terminar Isaías 61, todos farão a leitura e eu vou orar encerrando a mensagem. Isaías 61, terminando aqui a nossa mensagem. Vamos ler todos juntos o versículo de Isaías 61, toda a igreja com o pastor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Resposta: por quê? Porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão já cobriu os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Alguém que, como Icabô, está em glória, sem glória de Deus, sem graça de Deus, fora da vontade do Senhor, é tempo de reencontrar-se com Ele. Alguém nessa manhã que não está andando em amor, como Cristo amou e se entregou, que não vive esse amor ágape, esse amor dadivoso e bondoso, eu vou fazer uma última oração antes da mesa. Eu quero convidá-lo a deixar o seu lugar e orar comigo. Não importa onde você esteja, não importa se você é desta igreja, não importa se você é um visitante, se sua primeira visita é aqui, não importa se você tem 40 anos na melhor igreja deste bairro, importa hoje reencontrar-se com a vontade do Senhor. A Bíblia diz: levanta-te. Eu peço a você que quer orar com o seu pastor por um problema que você tem enfrentado e que precisa recolocar ao Senhor, para que Ele faça uma obra dizendo a você qual é a exata vontade dEle, quer seja hoje o encontro primeiro com Cristo, pois este é o maior encontro e a melhor vontade de Deus para você. Saia do seu lugar, vem à frente, pode vir um adolescente, uma criança, um jovem, pode vir um menino ou um casal, não importa,
deixe o seu lugar agora e venha orar comigo. Eu quero fazer uma oração. E se houver uma pessoa que deseja reencontrar-se com esta vontade do Senhor, para que Deus possa arrumar sua casa, sua vida e sua família. Uma pessoa, apenas deixe o lugar agora. Eu vou fazer uma oração por você. Pode vir, qualquer pessoa, deixe o lugar. Fica aqui, meu querido, Deus o abençoará e muito. Eu sei que você está tomando uma boa decisão nesta manhã, está enchendo-se do Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe o senhor também. Deus abençoe a jovem senhora, aquela senhora que caminha. Esse é o convite do Espírito Santo. Eu não poderia fazer nada diferente. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Que Ele governa essa igreja, irmãos, por anos, até o dia em que Cristo nos levará à sua presença, e Ele será o selo de identificação, dizendo: esta é propriedade minha, eu resgatei por bom preço. Alguém mais? Um visitante que queira render-se a Jesus? Você vai deixar o seu lugar e caminhar neste altar. Nós vamos orar para que desça sobre você um selo abençoador, que é o selo esclarecedor do Espírito Santo. Pode vir. Você que tem enfrentado grandes lutas espirituais, permita agora vir à frente. Eu farei uma simples oração por você. Há mais alguém? Se alguém da galeria quiser fazer esta oração, bastará apenas para que eu possa identificá-lo, que fique em pé no seu lugar. E eu quero reconhecer que você participa e está alcançado por este altar no seu lugar. Fique em pé na galeria. Eu quero orar por você também da galeria que deseja. Estou dando oportunidade porque sei que para você é mais difícil. Deus abençoe esta galeria tão atenta a esta mensagem, tão dedicada de pé para o Senhor. Amém? Vamos orar juntos, todos juntos oremos. Senhor Deus querido e poderoso Pai, o Senhor trouxe segurança a esta igreja, trouxe serenidade a este rebanho e nos trouxe sobriedade para discernir a palavra. Permita, Senhor, que o Espírito esteja aqui a verificar as dimensões de cada decisão neste altar, e aqueles que de pé estão na galeria alcançados estão por esta decisão de ter o reencontro com a sua santa e soberana vontade. Quantas vezes nos tornamos homens e mulheres cheios de vontade, cheios de manias, mas não conseguimos viver e seguir o que está preceituado em sua sagrada Escritura. Permita, Senhor, este mover do Senhor aqui nesta manhã, que o avivamento plantado nos corações daqueles que se levantaram para resplandecer, eu peço que o Espírito os ilumine, os esclareça, e que a sua luz acesa possa brilhar na casa, na família, no trabalho, no bairro onde residem, para transformar aqueles que estão ao redor. Mas primeiro peço que o seu amor os transforme, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Deus abençoe você. Caminhou com fé e pelo próprio Deus será abençoado.